Olá, eu sou a professora Kátia Moscone. Estou aqui para tratar do assunto ambiente alfabetizador. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Bom, o ambiente alfabetizador é um instrumento muito importante, rico em informações relevantes para que ajude o seu aluno nas práticas do dia a dia em sala de aula. Que ele possa aplicar essas informações que tem no seu ambiente nas atividades de língua portuguesa, matemática, história, ciência, em tudo o que reger a sua educação, tá? Então, esse ambiente alfabetizador, ele não pode ser poluído, cheio de informações, cheio de cartazes, muito colorido, porque acaba tirando o foco do objetivo que você tem, que é o letramento da criança, certo? Então, as informações relevantes que estão lá são aquelas que você vai usar no momento, e tem aquelas informações que são permanentes, né? Que é um cartaz que fica permanente, todos os dias você vai usar aquele cartaz, é para o ano inteiro. Né? E tem alguns cartazes que eles são móveis. Hoje eu uso, essa semana eu uso esse mês, já não tenho mais necessidade dele, eu vou tirar esse cartaz, vou renovar, porque também renova o ambiente, o aluno vê coisas diferentes e acaba focando naquele cartaz novo que você colocou. Tá? E toda vez que você vai formar um ambiente alfabetizador, não pode se esquecer dos livros. Livros, textos diversificados, extracurriculares e sem restrições. Como eu falo assim, sem restrições? No sentido, eu tenho um primeiro ano, eu não vou pôr um jornal. Sim, você vai pôr o jornal, você vai pôr a revista, porque no momento que o aluninho pega aquele jornal, aquela revista, ele vai ver uma imagem, alguma coisa que chame a atenção dele, ele vai comentar com o seu colega, e o ambiente alfabetizador, o objetivo dele é o letramento. É a criança conseguir ler, entender e colocar, ver aquela situação que tem no livro, colocar a vida dele, comparar com uma situação que tem no livro, mesmo que seja um livro de contos de fato, todos os livros eles têm uma mensagem ali no fundo, uma coisa que dá para você trabalhar com eles. Então um livro não é assim, eu vou ler uma historinha e não tem uma mensagem. Sim, todo livro tem uma mensagem. Então ele tem que saber pegar essa mensagem e transportar para a sua vida. Ele tem que saber dar a sua opinião. Você vai desenvolver a opinião, que isso é muito importante, gente. Quarto e quinto ano, meu Deus, como a gente sofre para tentar tirar do aluno uma opinião. Você pergunta alguma coisa, o que você achou do texto? Muito legal. Legal por quê? O que você viu dentro do texto trouxe para você informações que você achou legal. Não é só assim, achou legal, a gente tem que tirar essas palavras de opinião. Achei legal, tá bom, gostei, é feio, não gostei muito. Enriquecer esse vocabulário das crianças, e nada mais do que os livros. Leitura é tudo. Então, o ambiente alfabetizador, ele tem que ter um material de leitura à mão da criança, sem restrições. Qualquer tipo de informação. Se você quiser colocar bula de remédio, você coloca. Se você quiser fazer um varalzinho com vários tipos de receita, pode colocar. Se você quiser colocar um varalzinho que tenha umas 3 receitas, que tenha uns 3 textos instrucionais, né, para fazer, indica como fazer um brinquedo, também pode, certo? Você pode ter também ali no varalzinho aquelas leituras de cordel, que é muito rica, gente, é tão bonito, tão assim, nossa, eu adoro aquela leitura de cordel, né? Que é pura poesia, pura poesia. Então nós temos que trabalhar todo tipo de livro, textos, informações para os alunos. Olha o material que tem, se não vai ter alguma palavras assim que não condizem com a idade do aluno, textos. Você vai pôr um jornal, você vai olhar lá, você vai verificar se está dentro, né, que caiba dentro daquele ambiente alfabetizador. Vai chegar a pegar o jornal, pá, lá, e tem ali um massacre, tem uma cena, uma foto com pessoas com sangue, ou uma mulher sem roupa, nua. Não,
A gente vai olhar, folhear, falar assim, tirar aquela parte que não é interesse, não é interessante no momento e colocar o jornal lá. Se o professor, ele tudo que ele vai fazer, ele tem que verificar. Ele vai fazer uma leitura, ele tem que ler o texto antes, verificar se o texto é bom, mas de repente tem uma palavra que não é, ele troca na hora da leitura, porque ele fala, ai, não vou deixar de dar esse texto tão legal por causa dessas palavrinhas aqui. Então você lendo o texto antes, quando chegar naquele momento, você troca. A criança nem vai perceber e vai gostar da história do mesmo jeito. É muito importante que os livros que vocês vão usar, fazer o varalzinho que eu já falei, é colocado no cantinho da leitura. Esse deve ser bem chamativo no sentido assim, ser harmonioso, ser gostoso. Os livros têm que estar organizados, mas não de uma forma que eles não possam mexer. Aí tem gente que fala assim, se não tiver desorganizado, o aluno não leu. Não, pensa não, gente. A criança, ela tem que aprender a ler e colocar no lugar. Ela tem que ter, se ela ficar bagunçando, depois nem ela mesma consegue achar o livro. Então, bagunça no cantinho da leitura não quer dizer leitura, não. Às vezes pode ter ido um aluninho lá, feito aquela bagunça por fazer e não pegou um livro para ler. Então, eles também têm que ter responsabilidade, porque quando você vai na biblioteca, você não pode jogar o livro em qualquer lugar. Tem até uma pessoa que organiza isso. Então o livro tem que ser respeitado. Ele é muito importante para a gente. Então tem que pegar esse livro, tem que ensinar o aluno a ir lá, escolher o livro que ele quiser, observar onde ele pegou o livro, ler à vontade e depois recolocar esse livro no devido lugar. Aquela coisa não dá o estímulo. A criança não consegue ver, não consegue achar e começa a aparecer aquelas bancas de fruta que você vai jogando as laranjas para lá e para cá. Não, deve ser colocado os livros de uma forma que a criança possa manuseá-los corretamente, sem ficar fazendo virar a orelha, rasgar a capa, né? Tem que mostrar um carinho pelo livro. Ele é muito importante pra gente, ele leva a gente à imaginação. E o ambiente alfabetizador, ele pode ser mudado, né? O ambiente, ele pode as necessidades do aluno vai mudando, você vai mudando o seu ambiente alfabetizador. Não pode ser, eu vou fazer isso aqui e deixar o ano inteiro. Primeiro que eu acho que não renova as energias, né? Eu acho que tem que ter uma mudança. E assim o aluno consegue ver coisas novas que chamem a atenção dele. Porque ficar sentado em uma carteira, nem nós, quando estamos de reunião, pode haver reunião pedagógica, a gente começa a ficar muito tempo sentado, a gente começa assim, ó, é que nem eu aqui, né? Começa a ficar sentado, o professor é muito agitado, então ele já começa a conversar com a colega do lado, aí alguém comenta lá na reunião, e a gente comenta aqui do lado, não consegue esperar a pessoa terminar o raciocínio dela, passar, a coordenadora passar as informações pra gente, é típico do ser humano. Então, se nós, adultos, que temos controle sobre o nosso corpo, imagina uma criança cheia de energia, sentada numa carteira, aprendendo coisas que para eles, no momento, não é relevante. Eles querem brincar, eles querem conversar com os colegas, se jogar no chão, correndo no pátio. Então nós temos que trazer coisas que puxe esse aluno para você, né? Que deixe esse aluno interessado por tudo aquilo que você está oferecendo para ele. Então eu vou falar no geral que cabe a alfabetização como ao ciclo intermediário e aí as professoras veem o que é relevante para sua sala. Então nós temos o alfabeto, é muito importante para a alfabetização. Nós temos uma tabela de 1 a 100, que também é importante para a alfabetização. Régua de medidas, né? Para você trabalhar as medidas dos alunos, você pode medir as crianças uma vez por mês, fazer uma tabelinha, né? Para eles, assim, colar na capa do caderno, uma vez por mês medi-los, e aí você vai ter as medidas deles, eles vão saber a diferença se eles estão crescendo, se eles não estão crescendo. Lista de alunos, que esse daí vai para a alfabetização, que a gente alfabetiza utilizando o nome dos alunos, que é importante. Um quadro de combinados, né? O que pode fazer, o que não pode, e se você fizer algo que não pode, quais as atitudes que vocês acham que deveriam ser tomadas, né? Eles mesmos ver o que é errado, né? E que atitude o professor deve tomar quando o aluno pratica aquilo que não deve ser feito. Aí entra também a tabuada. Pode ser a tabuada tradicional, conforme a professora vê a necessidade do seu aluno, sempre voltado para o seu aluno, tá? A tabuada,
ou a tábua de Pitágoras, que eu dei umas dicasinhas no primeiro vídeo lá, ensinei até como preencher sem saber a multiplicação. Não pode faltar o relógio, mas esse relógio tem que ser analógico, porque o relógio digital é fácil. Eles têm que saber contar os minutos, eles têm que ver o ponteiro dos segundos, eles têm que ver o que é hora. Agora vem um cartaz que eu faço sempre, desde quando eu comecei a dar aula. Eu não sei se porque eu gosto muito de geografia, história e ciências, também adoro matéria. Eu gosto de todas as matérias, sei lá. Então eu coloco um mapa. Só que o meu painel de mapas, ele é diferente. Eu vou mostrar para vocês. Por quê? Ah, mas mapa. Gente, o mapa, ele é rico em informações. O mapa, ele está no dia a dia nosso. Quando você liga a televisão e assiste um jornal, o que você vê lá? Falando, lá na Itália, lá no Oriente Médio, lá na África. Então, todos os dias nós temos informações sobre o mapa. E essa criança, quando ela assiste um jornal, para ela, quando assiste, né? Mas caso ela esteja assistindo, brincando e escuta falar, provavelmente, se falar em um país que ela estudou na sala de aula, ela vai levantar a cabeça e falar: olha, a professora me ensinou isso. Se possível, junto com esse painel que eu vou fazer, o globo terrestre, para vocês fazerem um comparativo do mapa, a planificação, né? E o globo. Se você quiser fazer uma roda de conversa que tenha todas as informações antes de colocar o mapa, também é legal, porque aí as crianças já vão com mais propriedades. Não só, é um mapa. Aí explicar que cada mapa tem uma informação. Né? Ele é temático, eu posso falar só sobre vegetação, então você vai ter um mapa que aparece a vegetação, você vai ter um mapa que fale só sobre relevo, um mapa político, que é o que a gente vai usar, que no momento é o relevante. Agora vamos lá, eu vou mostrar para vocês o painel que eu fiz. Bom, vamos aos mapas. Os mapas é a planificação de um território. Então nós temos o mapa mundi, América do Sul, Brasil, São Paulo, município de São Paulo e bairro. Vocês irão notar que tem linhas que unem os mapas. Eu tirei a América do Sul do mapa mundi, o Brasil da América do Sul, estado de São Paulo do Brasil, município de São Paulo do estado e o bairro do município. Trabalharemos primeiro o mapa mundi. Com ele a gente vai ter os continentes e oceanos. Sabemos que são 6 continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania, Antártida, ou pode-se dizer Antártica também. Esse mapa mundi não apareceu Antártida, porque foi o único mapa que eu achei com umas cores mais vivas para mostrar para vocês, certo? Destacando também os oceanos, que são Oceano Pacífico, Atlântico, Índico. Tinha-se antes o glacial Ártico e o glacial Antártico, mas hoje eles são considerados grandes mares. Do mapa mundi, passamos para o mapa da América do Sul. Nós trabalharemos o Brasil, seus vizinhos e fronteiras. No mapa do Brasil, serão trabalhados os estados, suas siglas e as regiões. Não esquecendo de falar o nome completo do nosso país, República Federativa do Brasil, e o seu governante. Com o mapa de São Paulo, será trabalhado o município, seus vizinhos, número populacional e territorial de algum município em destaque, como principalmente aquele que você leciona ou você mora, entre outras que vai gerar atividades de matemática, não esquecendo de falar também sobre o governante do estado. Passamos para o município em destaque, não esquecendo de falar de seu governante. Nele, esse município vai estar dividido em regiões: norte, sul, leste, oeste, que terá destaque a região em que o aluno reside. Por último, trabalharemos a imagem aérea da região onde está localizada a escola.